Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que você estiver assistindo esse webinário, né, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, né. Deixa eu me apresentar, meu nome é Fabrício Junqueira, eu sou corretor de imóveis, atuo aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mais precisamente aqui na região de Araras, né. Eu queria agradecer aí a todo mundo que está assistindo esse webinário. Eu espero que o que nós vamos falar aqui seja de valia, né, para você, enfim. Esse material está gravado, então ele fica aí à disposição no canal para todos assistirem a hora que quiser e sempre que quiser, quantas vezes quiser, né. O objetivo é trazer conteúdo para poder ajudar as pessoas, né. A gente está trocando uma ideia, eu acho uma coisa muito valiosa e muito importante, né. E que esse seja o primeiro aí de muitos outros webinários aí que a gente pretende estar passando para vocês, tá? Então, esse webinário de hoje, esse bate-papo, o título dele é Por que não consigo vender o meu imóvel? Né? Então, a gente que trabalha no mercado imobiliário, para a gente é muito notório a situação onde tem muitos imóveis aí que estão à venda já há bastante tempo no mercado. Imóveis que estão aí há meses, às vezes até alguns anos à venda, e a gente não vê esses imóveis sendo negociados. E principalmente o cliente que convive com essa situação, às vezes muitos de vocês que estão assistindo esse material não trabalham com imóveis e, portanto, às vezes não percebem essa dificuldade no dia a dia. Mas quem for do mercado imobiliário, quem for corretor e estiver assistindo esse material, sabe que tem muito imóvel que fica preso no mercado, não vende e não se sabe o real motivo. Então, o objetivo desse conteúdo de hoje é a gente destrinchar um pouco os motivos pelos quais um imóvel não é vendido, tá bom? Então, a gente tem aí um cliente que pode estar se perguntando: puxa, mas eu já fiz de tudo para tentar vender o meu imóvel, onde é que eu estou errando, né? Então, para a gente poder adentrar nesse tema, nesse assunto, é muito importante a gente voltar um pouco no tempo e tratar de um assunto que é o chamado contexto atual do mercado, né? Então, como o mercado imobiliário ele está hoje, né? E para a gente entender como ele está hoje, a gente tem que voltar no passado, a gente tem que buscar um pouco da história recente desse mercado imobiliário. Então, basicamente, eu marquei aqui dois pontos que foram os pontos principais aí desse mercado imobiliário nos últimos 10 anos, tá? O primeiro foi no ano de 2008, quando foi dado início ao boom imobiliário, né? O boom imobiliário ele foi uma movimentação do mercado que fez com que os imóveis subissem de preço numa escala altíssima. E basicamente esse boom imobiliário ele não aconteceu repentinamente, existe um motivo por trás disso. E quais são esses motivos? Primeiro, foi uma mudança importante que aconteceu há 9 anos antes, né? No ano de 1999, que foi a alteração da lei de financiamentos. A lei de financiamento, ela tinha um sistema que era muito arcaico, fazia com que os bancos tivessem muita dificuldade para cobrar o devedor, e aí a lei alterou e se tornou a lei que hoje está em vigor, que é a lei da alienação fiduciária. Então, esse fator foi muito importante para que os bancos melhorassem as suas linhas de crédito. E, em meados dos anos 2000, nós tivemos uma movimentação que mudou a economia mundial, que foi a abertura do mercado chinês para o mundo e, consequentemente, a sua necessidade de consumir commodities, né? A China buscando um crescimento a partir desse período, ela passou a comprar muita matéria-prima de todo o mundo e o Brasil foi muito beneficiado na venda de petróleo, de minério de ferro e do aço, né? E várias outras commodities. Então isso fez com que a nossa economia realmente saltasse de patamar e o mercado imobiliário seguiu esse rastro, né?
A gente tinha um mercado onde não havia reajuste nos preços dos imóveis há cerca de 30 anos, e com esses eventos acontecendo e a economia pujante como estava, as pessoas começaram a comprar imóveis, sair do aluguel, ter a sua casa própria. As pessoas que já tinham sua casa começaram a investir em imóveis para poder solidificar, garantir o seu patrimônio. E o mercado imobiliário teve então esse reajuste. O boom imobiliário, o crescimento dos preços, na verdade, não foi um mero crescimento especulativo, ele foi realmente um reajuste nos preços daqueles imóveis que não eram reajustados há 30 anos. Tá? Então, essa movimentação, esse boom imobiliário que começou no ano de 2008, ele foi tendo seu crescimento na medida em que a economia vinha bem, e quando chegamos ali no final de 2013, entrando em 2014, nós tivemos uma retração econômica. Os especialistas, todos, muitos deles na época diziam que o boom imobiliário ele teria ali o seu final ali mais ou menos no ano de 2016, por conta das Olimpíadas. Nós tivemos aí a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Então, muitos especialistas cravavam, não vou dizer cravavam, mas eles sempre faziam a previsão de que o boom imobiliário se estenderia até 2016. Porém, nós tivemos uma crise política e econômica que fez, em 2014, a gente já ter uma estabilização nos preços. Essa estabilização, na verdade, ela não significa que as pessoas perderam dinheiro, os preços dos imóveis caíram e as pessoas perderam dinheiro. Não, isso não é dessa maneira que se deve interpretar. Isso aí, na verdade, houve uma estabilização nos preços. Os preços tiveram seu reajuste e chegaram no momento de acomodação, né? O grande problema qual foi? Foi que muitas pessoas continuaram aumentando os preços dos imóveis, achando que aqueles reajustes que estavam acontecendo por conta do boom, as pessoas pensavam que aquilo ali estava continuando. Então, continuaram subindo de preço e, naturalmente, não foi atendida essa demanda que não existia, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, como qualquer mercado, ele é regido pela lei da oferta e da procura. Então, conforme as pessoas continuaram subindo os preços dos imóveis, os compradores não assimilaram, não absorveram essa demanda, portanto, nós tivemos um mercado um pouco mais estagnado, tá? Mas aí você pode, né, você que está vendo esse material aqui e que eventualmente está com esse problema de que não consegue vender o seu imóvel, você pode pensar, né, puxa, mas tudo bem, o contexto histórico aí do mercado dos preços dos imóveis tá, eu entendi bem, mas esse não é o problema, não é por isso que eu não estou vendendo meu imóvel, né? Então, como eu estou dizendo, né, quer dizer, independente desse contexto de preço de mercado, às vezes tem outras situações que não o preço do imóvel em si que estão impedindo você de vender o seu imóvel, né? Embora o preço seja uma das coisas mais importantes no mercado imobiliário, a gente tem outras situações que podem estar impedindo você de vender o seu imóvel. Então é importante a gente seguir um itinerário, porque toda a venda, principalmente a venda de imóvel, ela é feita com estratégia, né? Se você fizer uma boa estratégia para a venda do seu imóvel, o seu imóvel vai ser vendido, porque o mercado imobiliário ele não tem uma crise, ele não é um mercado onde as pessoas somem, né? Pelo contrário, existe uma demanda por casa própria muito grande no Brasil, né? O déficit habitacional é altíssimo e as pessoas sempre almejam investir em imóveis porque sabem que o imóvel ele é um bem que ele sempre se valoriza no longo prazo, né? Então, o que pode estar impedindo o seu imóvel de ser vendido pode ser alguma das coisas que nós vamos falar a seguir aqui, porque nós vamos colocar de uma maneira organizada qual é o itinerário que você deve seguir para conseguir vender o seu imóvel de maneira correta, assertiva e que lhe renda aí os frutos de uma boa negociação, tá?
Então vamos fazer um passo a passo agora, a partir de agora, para que você consiga tirar aí suas conclusões. Vamos seguir aqui então com o itinerário para a venda de um imóvel, tá? Basicamente, a gente dividiu esse itinerário em alguns requisitos para serem atendidos, né? Nós temos requisitos que precisam ser atendidos antes do imóvel ser colocado à venda e requisitos para depois do imóvel ser colocado à venda. Eu vou esmiuçar isso aqui para você, você vai poder entender melhor o que eu estou falando. Os requisitos que são importantes serem atendidos antes do imóvel ir à venda, eles são esses que estão elencados aqui na tela para você. O primeiro deles é o requisito pessoal. O que seria o requisito pessoal? Seria uma reflexão do vendedor do imóvel, ou seja, o proprietário do imóvel, ele deve, antes de qualquer coisa, fazer uma reflexão, fazer um pensamento consigo mesmo, né? Ele deve pensar, eu preciso mesmo vender o meu imóvel, né? Por que eu quero vender esse imóvel? Eu já tenho planejado o que eu vou fazer depois que eu vender esse imóvel, sei lá, eu vou comprar um outro imóvel, eu vou alugar um imóvel, eu vou, enfim, eu vou investir no meu negócio e com o dinheiro que sobrar eu vou guardar. É fundamental que o proprietário do imóvel ele esteja certo, 100% certo de que precisa mesmo vender esse imóvel. Por quê? Porque após a gente percorrer todo o itinerário para a venda do imóvel, o corretor de imóveis ou a imobiliária que estiver trabalhando a venda desse imóvel, ela vai estar preparada para produzir o resultado da venda para você. Tá? Então ela vai trabalhar, ela vai se dedicar para vender o seu imóvel e trazer para você o fruto dessa venda, que é o dinheiro, e você, a partir daí, seguir com seus projetos. Então é fundamental que você tenha certeza da venda do imóvel para que as coisas caminhem de uma maneira adequada. O segundo requisito que você deve preencher antes de colocar o imóvel à venda é a avaliação do imóvel, né? É fundamental que o imóvel ele seja oferecido para venda pelo seu correto preço de mercado, né? Para que não seja, porque dessa forma você não coloca no mercado um imóvel que esteja muito caro ou muito barato, né? Estatísticas indicam que 90% dos imóveis não vendem por estarem fora de preço. Entende? Então é muito importante que seja feita uma avaliação técnica, de preferência técnica, um corretor que traga para você, um corretor ou uma imobiliária, que ao chegar diante de você, ele explique tecnicamente como é feita essa avaliação, né? A gente sabe, nós profissionais que temos uma formação em avaliação, a gente sabe que existem critérios técnicos que ajudam você a descobrir o correto valor de mercado, né? Então isso é muito importante. A avaliação ela é um verdadeiro pilar da venda de um imóvel, né? Então, certa vez um especialista falou, né, que não existe mercado imobiliário ruim. O que existem são imóveis fora do preço. Então, essa é a grande verdade que a gente tem que ter em mente como um requisito para ser atendido antes do imóvel ir para venda. Tá, o outro ponto também extremamente importante é a documentação do imóvel, né? A documentação do imóvel ela é um outro pilar da venda de um imóvel, né? Para você ter ideia, no ano passado foi registrado no estado de São Paulo que 20% das negociações de imóveis elas foram interrompidas na hora de assinar o contrato de compra e venda por problemas na documentação do imóvel ou dos vendedores, né? Essa é uma estatística que eu busquei numa notícia da revista Exame, né, que foi apontado pelos bancos. Então, a documentação do imóvel, é preciso que você analise previamente essa documentação. Você tem que fazer todo um mapeamento para evitar susto na hora de fechar negócio com o comprador, né? Então, é muito importante. Às vezes, você que está vendendo imóvel, você até diz assim para mim, não, mas a documentação está toda certinha, né? Mas você sabe realmente quais são os documentos que se precisa para vender um imóvel? Então, é importante você perguntar para o corretor e que esse corretor saiba explicar claramente para você.
existem requisitos que às vezes você não sabe que você precisa, né? Tem documentos, às vezes, que você não sabe que são necessários na venda de um imóvel. Posso dar como exemplo para você que uma venda por financiamento, por exemplo, se você está vendendo uma casa, é fundamental que a área edificada desse imóvel ela esteja toda regularizada. Se você tiver um cômodo, um puxadinho ou alguma outra construção no imóvel que você não averbou, o banco não aceita. E no caso de financiamento, às vezes até o nome do vendedor no SPC e no Serasa é impeditivo da venda do imóvel. Então, isso tudo está dentro da questão da documentação. E, por fim, como requisito também a ser atendido antes do imóvel ir à venda, é a escolha de um profissional, né? É fundamental você escolher bem um corretor de imóveis ou uma imobiliária que vão poder auxiliar você na venda desse imóvel, né? Esse corretor ele precisa ser habilitado, ou seja, ele tem que ter inscrição ativa no CRESSE do estado em que ele atua, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro nós temos o CRESSE da primeira região, então é fundamental você pedir ao corretor que mostre para você a identidade profissional dele de corretor e que ele também demonstre ser um profissional preparado, né? Ele tem que demonstrar conhecimento de mercado para você e uma estratégia para a venda do seu imóvel. Né? Como a gente falou, a tarefa, por exemplo, de você fazer uma avaliação de um imóvel, determinar o preço de mercado e analisar a documentação, ela é uma tarefa difícil para quem tem pouca experiência prática. Né? Por isso você deve procurar sempre um corretor de referência e com conhecimento técnico. Né? A gente costuma falar muito no mercado imobiliário que o corretor ele tem que ser como um médico especialista, né? Ou seja, um bom corretor ele conhece bem a realidade do mercado da região e a viabilidade da documentação, né? Porque está acostumado a lidar, e ele vai falar para você, às vezes, o que você não gostaria de ouvir, né? E é importante você estar aberto para ouvir isso, porque é uma pessoa de fora que está orientando você e dando um esclarecimento. Agora nós vamos partir para os requisitos que devem ser atendidos depois que o imóvel é colocado à venda. Então já analisamos os requisitos que são necessários antes dele ir à venda e agora nós vamos analisar os requisitos depois que você coloca o imóvel à venda. Porque tudo que a gente falou antes tem que ser visto antes do imóvel ser colocado à venda. Porque aí você já determinou que você quer vender o imóvel, o corretor fez a avaliação para você, o corretor analisou a documentação e você contratou aquele corretor para trabalhar o imóvel para você. Então agora o imóvel vai ser de fato colocado à venda. E quais são os requisitos que você tem que atender nesses casos, né? O primeiro deles é fazer um bom anúncio do imóvel. O que significa fazer um bom anúncio? É você, no caso, o profissional que vai trabalhar a venda do imóvel para você, né? O corretor tem que fazer um bom texto, escrever bem o texto, sem erro de português, tá? Bem detalhado, né? Ele tem que tirar boas fotos do imóvel, né? Não é tirar foto onde as pessoas aparecem no imóvel, né? Se você for ver anúncios na internet, você vê que tem fotos onde o proprietário saiu na foto, né? Às vezes sai um animal na foto, roupas estendidas no varal. Então você tem que tirar fotos bonitas e que demonstrem a realidade, né? Você não precisa fazer uma coisa muito. Você não precisa superestimar o imóvel para que o pretendente, quando chegue nesse imóvel, ele pense que é uma coisa e chega lá é outra, né? E também é importante você anunciar o imóvel em bons canais de divulgação. O imóvel ele tem que estar anunciado nos locais certos. Eu posso citar para vocês, por exemplo, as estatísticas que foram ditas aí no último grande congresso do mercado imobiliário que aconteceu agora nessa semana, no início de setembro, que é o Conecta Imob, né? Foi passada uma estatística de que 83% dos compradores de imóveis do Brasil inteiro acessam os portais do Zap e do Viva Real, por exemplo. Né? Então é fundamental que o profissional que trabalha a venda do seu imóvel, ele
anuncie o seu imóvel em canais de divulgação como esses que eu citei, para que a gente tenha o retorno dos pretendentes. E o outro requisito aí é você estar sensível aos movimentos do mercado, né? O que significa isso? É fundamental você perceber o seguinte, que com o decorrer do tempo em que o seu imóvel está anunciado, você tem que acompanhar e sentir como é que está o retorno dos pretendentes, né? Se você não está tendo uma grande audiência, ou seja, você não tem muitos pretendentes visitando o seu imóvel, pretendentes que eu digo com orçamento para comprar, não é? Não se trata simplesmente de meros turistas ou pessoas que estão vendo o imóvel, fazendo um verdadeiro turismo na sua casa, né? Estou falando de pessoas que foram devidamente qualificadas pelo corretor e que se sabe que elas têm realmente orçamento para comprar um imóvel e potencial para comprar, né? Então, se você não tem uma audiência muito grande, isso significa que mesmo que o seu imóvel esteja avaliado no mercado, quer dizer, foi feita uma avaliação prévia, às vezes ele não está sendo bem aceito. Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes tem uma grande concorrência, às vezes são muitos imóveis à venda na região onde você está vendendo, e isso pode estar dificultando um pouco mais. Por isso, é importante você estar atento para como está esse movimento do mercado. Se você tem visitas constantes, pessoas que estão visitando muito seu imóvel e com um interesse, aí é diferente. Você já pode, você não precisa ouvir propostas, né? Você não precisa baixar tanto o preço do imóvel, porque por mais que você faça uma boa avaliação do seu imóvel, é esse comportamento dos pretendentes, dos compradores em potencial, que vai determinar o real preço que o imóvel vai ser vendido, né? Quanto mais pessoas visitando o seu imóvel e maior o interesse, e de repente você recebe até uma, duas ou até mais propostas pelo seu imóvel, aí sim você vai poder definir a venda pelo maior preço ofertado. Agora, se a audiência, se a movimentação do mercado estiver muito baixa, é importante, quando surgir um pretendente que queira adquirir o seu imóvel, você está disposto a ouvir uma proposta desse cliente e, de repente, cair um pouquinho mais o preço para você fechar definitivamente a negociação. Tá bom? Então, gente, esse bate-papo nosso, ele é um bate-papo curto, tá? O objetivo é realmente dar um esclarecimento e trazer esses pontos principais para vocês. E para finalizar, queria falar de umas situações aí alternativas, que é para quem acredita, né? Nem todo mundo acredita nessas situações que estão aparecendo aí na tela, mas elas existem, né? Porque o mercado imobiliário, a gente lida com diferentes tipos de pessoas, né? Então a gente nunca tem uma situação igual no mercado imobiliário, né? Tanto não é igual por causa dos imóveis, quanto também não é igual por causa das pessoas, né? Então a gente tem que respeitar, né, as crenças individuais de cada um. A gente tem que estar sempre atento aí para atender os clientes da melhor maneira possível, né? Então existem aí situações como a numerologia, né? A numerologia basicamente ela é aí quando a pessoa acredita que uma determinada combinação de números pode influenciar para aspectos positivos ou negativos na vida, né? Então a gente tem que estar também sensível a essa necessidade do cliente, né? O cliente às vezes ele acredita na numerologia, faz até um trabalho com um numerólogo e às vezes há uma indicação de que não se deve comprar aquele imóvel. Às vezes seu imóvel, você preencheu todos aqueles requisitos que a gente falou, né? Você fez a avaliação do imóvel, analisou a documentação, anunciou bem o imóvel, tá tudo bonitinho, mas às vezes por uma situação alternativa dessa você não vendeu o imóvel. Também acontece, né? Tem também a questão da radiestesia, né? Radiestesia basicamente é uma situação onde a pessoa analisa a energia do lugar, né? Então tem lugares que às vezes, de acordo com o profissional que o cliente contrata para fazer essa medição, ele considera que há lá um nível de energia, um nível de radiação que faz com que ele não recomende a compra do imóvel, né?
Ou então que ele, enfim, ele peça para que seja feita lá uma limpeza do ambiente, aquelas coisas todas, antes de comprar um imóvel, por exemplo, né? A mesma coisa o Feng Shui, né? Que é uma crença da cultura chinesa, né? Que busca aí a harmonia, o equilíbrio, tudo que busca, que traz sucesso dentro de um determinado ambiente, né? Isso aí é feito através da arrumação de móveis, né? E coisas assim que tragam prosperidade para quem vai estar habitando aquele imóvel, né? Então, por fim, são essas situações que eu queria trazer para vocês e mais uma vez agradecer aí a paciência de todos que assistiram até aí o webinário e fiquem atentos aí que a gente vai em breve colocar mais conteúdo para quem estiver interessado no mercado imobiliário, interessado em saber mais detalhes sobre esse mercado aí tão importante da nossa economia, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. É, você que assistiu esse vídeo, esse webinário, e fica atento lá na nossa página no Instagram, acessa também o nosso site, que tem lá o blog, muito material bacana que a gente coloca, e um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo.